nunca leu um poema e não entendeu nada? Principalmente aqueles parnasianos, né? Então, se você gosta de poema, mas tem dificuldade para entender o que eles estão falando, você não está sozinho. Vamos juntos nesse vídeo conferir algumas estratégias para te ajudar a interpretar poemas. Mas antes, não esquece de dar aquela fortalecida no canal com sua inscrição e seu like, beleza? E já deixa nos comentários uma sugestão de poema para eu analisar aqui do canal no próximo vídeo. Bom, primeiro de tudo, ler poema exige paciência. Não adianta querer fazer uma única leitura e já sacar tudo que o autor quis dizer. Poemas, eles são um convite a desacelerar, principalmente nesses tempos em que somos bombardeados com informações, notificações a cada segundo. Então, os poemas pedem releitura mais de uma vez. Diferente da prosa, né? O poema, ele não entrega tudo de uma vez. O poema é econômico nas palavras, só que ele é muito intenso nos significados. Então você vai ter que ler, reler, pesquisar palavras que você não conhece, anotar até mesmo sensações que você sentiu ao ler algum verso e refletir sobre o que está sendo dito nas entrelinhas. E muito importante também é que se você notar que alguma referência a outro autor, épocas ou obras, pesquise para saber qual a relação dessa referência com o poema, porque cada leitura pode revelar uma camada nova do texto. E sempre que eu vou ler um poema, galera, eu gosto de pesquisar um pouco sobre o autor e também o contexto histórico em que ele foi escrito, qual movimento literário ele pertenceu, porque isso me ajuda a entender o que está por trás dos versos e também porque certos temas foram escolhidos. Só que aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de não pensar que todo poema expressa algo real do que o poeta está sentindo, pensando ou passando naquele momento, né? Porque a gente tem que lembrar, né, do Fernando Pessoa, que ele fala que o poeta é um fingidor, que ele finge a dor que deveras sente, né? Só que muitas poesias, como a gente já viu, refletem sim o momento histórico pelo qual o autor está passando, como foi o caso do poema que eu analisei aqui no canal do Ferreira Goulart, que foi o poema Agosto de 1964. Então fica a dica para você ir ali conferir a análise desse poema que está incrível. Bom, uma outra dica é que também temos que ter em mente que originalmente, né, os poemas eles existiam apenas de forma oral. Por isso que eles têm aquela musicalidade, sabe? Então o ideal mesmo seria ler os poemas em voz alta para a gente perceber a sonoridade das palavras, se o ritmo do poema é rápido, lento, repetitivo, se o poema está parecendo alegre, triste, misterioso, porque às vezes só da gente ouvir o som dos versos, a gente já começa a sentir o clima da obra, mesmo antes de entender o que ela está querendo dizer. Aqui a gente também esbarra um pouco no problema da tradução. Por quê, galera? Porque poemas estrangeiros que são traduzidos para o português, às vezes eles têm que ser modificados, né, pelo tradutor para se encaixar, ou eles às vezes perdem a sua musicalidade métrica na hora da tradução de algumas palavras. A gente pode ver isso no poema O Corvo, do Edgar Allan Poe, que no original ele tem uma cadência, um ritmo, mas para o português algumas coisas foram perdidas. E esse é o grande problema da tradução. Por isso que, se você tem conhecimento, né, de inglês, espanhol, francês, sempre busque o poema original também. Só que, né, em geral, ler poemas em voz alta é sempre assertivo e uma boa escolha. Uma outra dica é que também é interessante você observar a estrutura do poema, sabe? A forma dele. Quantas estrofes ele tem, se ele tem rima, se os versos são livres, se a repetição de palavras ou letras, porque às vezes a repetição de uma letra ou de um som pode imitar algo como o sussurro do vento, barulho de uma máquina, o ritmo de um coração, por exemplo. E também outra coisa que pode ajudar é a gente ver o título do poema e se ele conversa com a obra, se ele dá alguma pista do conteúdo, sabe? E também é importante a gente prestar atenção nas figuras de linguagem, porque elas desafiam, né, a nossa lógica e ampliam a nossa interpretação. Por exemplo, o que João Cabral de Melo Neto quis dizer quando escreveu que o rio era como um cão sem plumas?
Vocês já viram algum cachorro com penas? Então, galera, a interpretação é fundamental. Porém, temos que lembrar que ela não é precisa como uma fórmula matemática. Por quê? Porque cada leitor faz parte do poema e dá uma ressignificação quando lê. Cada leitor, ele traz a sua bagagem, sua vivência, sua emoção, e isso muda completamente a forma como sentimos cada verso e como cada verso é interpretado. A gente até pode falar que depois que o autor publica uma obra, ele não é mais o autor daquela obra, porque cada pessoa que lê vai dar uma nova interpretação. Então, cada pessoa vai ali ser o novo autor daquela obra. Ler poesia é uma experiência que vai muito além de entender o que o poema está passando. Você tem que sentir, você tem que questionar, tem que imaginar. Como eu falei, tem que ter aquela paciência. E é claro, por último, pesquise por trabalhos científicos que já analisaram o poema que você já leu, porque talvez até exista algum comentário do próprio autor sobre como foi o processo criativo daquele poema. Então, você pode ver análises no YouTube, no Google Acadêmico, para expandir a sua mente, ver o que outras pessoas estão falando sobre aquele poema. Porque ler poesia pode parecer difícil no começo, mas, como tudo na vida, tem que ter uma prática ali para tudo começar a fazer sentido. Bom, então se você curtiu essas dicas, já deixa seu like e compartilha este vídeo com aquele amigo que também vive dizendo que não entende nada dos poemas. E se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações. E não esquece de deixar aqui nos comentários qual poema você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo. Quem sabe ele não aparece aqui no canal. Um beijo e até a próxima!